Oi, Evandro, tudo bem? Eu estou te mandando esse vídeo aqui para falar do modelo, tá? O que eu fiz? Eu tinha aquele modelo anterior, que era o modelo da transmissão da raiva, né, para bovinos, né? Para população, tendo como vetor o morcego, né? Então, como que era o modelo anterior, né? O modelo anterior consistia do seguinte, né? A gente pegava aqui A gente pegava a população dos morcegos, dividia em dois compartimentos, né? Suscetível e infectados, os bovinos suscetíveis e infectados, né? Então aqui a gente está considerando que a população é constante, né? Então você tem uma taxa de entrada, né? Aqui você tem esse termo de difusão espacial, quer dizer que os morcegos eles estão se movimentando, né? E o que que acontece? Um morcego ele pode se infectar quando ele entra em contato com um bovino infectado e quando ele entra em contato com um morcego infectado. Aí quando acontece esse contato, depois de um certo tempo ele vai aqui para o compartimento dos infectados, né? E um morcego suscetível, ele morre por mortalidade natural, né? Aqui eu tenho os morcegos infectados, então eles também voam, né, para transmitir a doença, né? Então eles recebem aqui quando um morcego suscetível entra em contato com um bovino infectado, né? Vale lembrar que essa taxa kappa aqui ela é muito pequena, né? Mas eu coloquei aqui no modelo, né? Ele recebe então quando um morcego suscetível entra em contato com um morcego infectado, e aqui eu tenho a mortalidade natural. E os bovinos, como é que fica o compartimento, né? Então, bovinos aqui você tem uma população constante, né? Quer dizer que se você está criando aqui, digamos, o gado confinado, quando você tira um gado, um boi do rebanho, né, do confinamento, você repõe. Você tem aqui uma taxa de contato, né, que quando o bovino suscetível ele é mordido por um morcego infectado, ele se torna infectado, né? E aqui eu tenho essa taxa de mortalidade natural ou a taxa de extrativismo, né? Então os infectados aqui eles recebem, né? Com, com um certo morcego infectado, né? E aqui você tem a mortalidade natural acrescentada com a mortalidade da raiva, né? Porque os bovinos, né? Quando eles se infectam pela raiva, eles vão morrer, né? Não vai ter jeito, né? Então você vai tirar ele do sistema. Então, além da mortalidade que você tem, né? Você tem a mortalidade em consequência da raiva, né? Aqui a gente está pegando um problema com condição de Neumann, né? Quer dizer que a gente não tem circulação na fronteira, né? Isso é uma hipótese interessante, porque, no certo sentido, quando você tem, por exemplo, uma colônia de morcegos, existe um certo limite que eles chegam, né? Eles não passam de uma certa fronteira, né? Parece que os morcegos eles voam em média 15 quilômetros da colônia de onde ele mora, né? Então a gente tem esse modelo aqui, né? Aí o que eu fiz? Eu modifiquei esse modelo um pouco e fiz o quê? Eu coloquei uma população que é a população dos controlados, porque como que funciona o controle da raiva na população de um morcego? Eles passam uma pasta, que eles chamam de pasta vampiricida, que é um anticoagulante. Então, o morcego, quando você passa essa pasta, ele fica doente e ele volta para a colônia e transmite essa doença para a colônia, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei essa taxa aqui esse compartimento aqui. Agora, o que eu vou fazer? A população de bovino ela vai ficar a mesma, só que a população de morcegos ela vai ser dividida agora em três compartimentos: os morcegos suscetíveis, infectados e os controlados, né? E como que fica aqui, ó, os controlados?
que vai acontecer? Você vai pegar lá a pasta e passar nas costas, você vai lá na colônia e você captura então o morcego. Então, quando você pega esse morcego da colônia, você tem duas probabilidades. A primeira que ele seja suscetível, a outra que ele seja infectado. Então, esse epsilon aqui representa essa taxa da população que eu vou retirar. E P é a probabilidade de quando você pegar um morcego, esse morcego ele ser suscetível. E o menos P dele ser infectado. Então, o que acontece? Quando você vai lá na população de morcegos suscetíveis e infectados, o que vai acontecer? Você pega, eles vão para o compartimento controlado. Então, isso aqui é a parte dos suscetíveis que você pegou e a parte dos infectados que você pegou. E o que acontece? Um suscetível ele pode se contaminar, ele pode ficar controlado quando ele entra em contato com o controlado. Ó. Então, o morcego ele volta para a colônia lá, daí os morcegos eles têm o hábito de fazer higiene pessoal, um se esfregar no outro. Aí quando um se esfrega no outro, então o morcego suscetível ele entra em contato com o controlado e fica doente. Ele fica controlado também, então ele vai para o compartimento controlado. A mesma coisa com o morcego infectado, ó, né? Ele pode estar infectado lá na colônia e ele entra em contato com o controlado, daí ele vai para o compartimento de controlado, né? E depois de um certo tempo, você pode ter uma mortalidade natural, né? Por exemplo, o morcego ele pode ser atacado por algum predador dele, né? E vai ter a mortalidade que é em consequência do período, né? Que por volta de 2 semanas esse morcego controlado ele morre, né? Então esse nu aqui seria mais ou menos assim a porcentagem que vai morrendo, né, ao longo do tempo, né, por causa do controle, né? Certo? Aqui eu não considerei, por exemplo, que o morcego controlado ele vai, ele foi controlado, ele começa a apresentar sintomas. Então eu não coloquei aqui um termo de difusão espacial aqui, porque eu estou considerando aqui que o fato dele voar para contaminar o bovino não é, ele se movimentar, voar não é significativo, e esses morcegos controlados, a transmissão dele não é significativa. Porque como ele começa a ter sintomas do envenenamento pela pasta, então ele perde eficiência na hora de transmitir a doença, né? Então eu estou fazendo essa hipótese. Eu não consegui nenhuma informação sobre isso, né? Ainda na literatura, mas eu estou supondo que o morcego ele perde eficiência a partir do momento que ele for controlado, que ele começa a apresentar sintomas, aí ele vai ficando na colônia, vai ficando até que ele morre, certo? Então é isso. Tá bom, Evandro? Aí esse é o modelo. O que você acha dele? Eu estou mandando esse vídeo aí para você, para ver o que você acha, se a ideia é boa ou não. Se você puder também fazer verificar, se tem alguma coisa para você complementar, alguma observação. Você acha que alguma coisa que não está legal, que precisa melhorar, tá? Então estou te mandando, vê o que você acha, Evandro. Um abraço, viu? Até mais.